Deus. Graças ao Pai, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Não é assim, meus irmãos? Meus amados, antes de começar, eu quero fazer um agradecimento aqui também. Hoje estivemos lá em Água Doce, na casa do nosso irmão Bill. Estivemos fazendo um mini culto lá. E hoje ele comemorou o aniversário da sua menina, 6 anos, né? 6 anos de idade. Uma criança que, aos olhos do homem, seria uma criança problemática. Mas quem é o homem para dizer o que vai acontecer ou o que se deve fazer? Então hoje está uma menina lá, bonita, 6 anos, uma mocinha já. E fomos lá hoje ele está comemorando o aniversário dela. Já comemorou, foi agora de 4 horas. Fizemos o culto de 2 às 3h30. E chegamos lá, tudo maravilhoso. Festa de criança é tudo bonito, né? Festa de adulto, festa de criança tudo maravilhoso, tudo arrumadinho. E a irmã confessando que estava pedindo a Deus: Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho condições. O que é que eu vou servir a minha filha nesse dia? E eu digo para você, Deus, Ele provê as coisas. E o que Ele fez ali foi maravilhoso. Ela ficou surpresa com aquilo que aconteceu. Porque quando nós não temos de onde tirar nada, nada temos. Não é verdade? Às vezes queremos dar uma festa para um filho, ou presentear um filho, mas não temos de onde tirar, não temos o recurso. Porque o pouquinho que nós tiver e tirar para comprar um celular, um presente para uma criança, lá na frente vai nos faltar. Então, é provável que nós não compramos o presente. Dizemos aí, não tem como. Mas Deus me trouxe um texto hoje, e eu conversando ali com ele ali, e ele disse assim: olha, quando tu pensar que não tens nada, tu tem tudo. Para aquele que serve a Deus, ele vai ter sempre tudo. Não é a metade. Deus não vai dar a você por conta-gota. Se uma mulher, ela não pode ter um filho, ela pede um filho a ele, e ele diz assim: olha, você vai gerar um filho. No dia marcado, gera. E o filho não vem pela metade. Ele vem completo. Seja menino ou seja menina. Então o texto de hoje, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Que esse texto ele vem falar aos nossos corações. E esse texto ele vem nos dizer que Deus ele está na direção de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus tudo vê, tudo faz, tudo pode. Não há Deus maior que o nosso Deus. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Os irmãos encontraram? Amém, meus amados? Podemos ler? Que diz assim, meus irmãos. 2 Reis, capítulo 4, versos 1, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. O 5. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos.
Este lhe passavam as vasilhas e elas a enchiam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos viva do que sobrou. Amém, meus amados? Poder sentar em nome de Jesus. Então, meus amados, diante daquele mini culto que tivemos hoje lá em Água Doce, diante da situação daquela mulher, e eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, mas que seja uma palavra, Senhor, que ela venha despertar dentro de mim um desejo diferente. Não um desejo de eu ser eu, de eu dizer assim: eu posso, eu faço, mas um desejo de necessidade. E esse texto, ele conta a história de uma mulher que ela perdeu o seu único marido, aliás, o seu marido, porque ela não tinha outro, ela perdeu o seu marido. E ele era um homem, ele era servo de Deus. E ele conhecia a Eliseu. Só que esse homem, no decorrer da sua vida, ele contraiu uma séria dívida. Então, quando ele falece, a dívida fica. E aqui, quem é que não tem dívida na sua? Quem não deve? Eu devo um bocado. Tem uma dívida a Jesus, que se... Vocês conhecem aqueles... Quando o cara é muito procurado, o cara é muito do mal, e ele tem muitos processos na justiça, quando o cara estira as folhas corridas dele, dá mais de 2 metros, minha dívida está por aí. E eu conversando com o Senhor, e Ele me trouxe essa palavra. É um texto que muita gente já pregou, muita gente conhece, muita gente sabe essa história. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer assim: eu conheço o final, eu sei. Mas eu vou perguntar uma coisa para você. O primeiro versículo diz assim, ó: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, veja só, esta mulher, ela era viúva em um tempo aonde as viúvas, elas não tinham direito a nada, elas não tinham um sustento de nada. Hoje temos o governo aí, tem um Bolsa Família, tem uma ajuda de custo para aqueles que necessitados, mas naquele tempo não tinha, e por ser viúva, ela não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Então o que foi que essa mulher fez? Ela se viu em uma situação complicada, porque o texto diz que logo apareceu os credores da dívida do seu marido, aquela dívida que ele fez quando estava em vida, mas é uma dívida que ele tinha que pagar, mas ele faleceu, não deu tempo dele liquidar aquela dívida. Então aquela dívida ali, ela caiu sobre aquela viúva. Ela não tinha direito a nada, mas ela tinha obrigação de pagar aquela dívida. Mas como? Se ela não tinha nada? Como se uma mulher daquela naquele tempo não tinha direito a nada, ia pagar uma dívida tão alta? Porque o texto não diz o valor, mas pelo que os credores pediram, era uma dívida muito grande. Porque não era comum os credores levar filhos como escravo, mas a lei permitia daquela época, mas não era comum. Comum era pagar em espécie. Mas aquela mulher olhou para aqueles credores e disse: e agora? Perdi o esposo, vivo em uma vida que não tenho nada, e a quem eu devo recorrer para essa situação? O primeiro versículo diz que ela clama, ela procura um servo de Deus e clama. Primeiro ela buscou um servo de Deus. Segundo, ela não foi buscar o vizinho,
Terceiro, ela não murmurou. Porque se você se colocar na situação dela, naquela situação, certamente alguém murmuraria. Certamente diriam assim, não está falando um texto não, estou falando por mim. Certamente diria assim: eu vivendo num lugar desse, a mulher, eu vivendo num lugar desse, aonde não tenho direito a nada, agora o cara morre, deixa uma dívida enorme para eu pagar, eu não tenho como eu pagar, como é que eu vou pagar essa dívida? Vou roubar para pagar essa dívida? Mas não, ela buscou o servo de Deus. Por que ela buscou o servo de Deus? Porque ela chegou e disse assim: olha, o meu marido, ele era servo de Deus. Então ela fez a primeira coisa, buscar a Deus. Diante de toda a dificuldade, a primeira coisa que ela fez foi clamar a Deus e não murmurar pela situação. Quem de vocês não tem problemas? Quem aqui não perdeu seus bens? Quem aqui o inimigo não levou o que você tinha? A Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, meus amados, chegou o dia daquela mulher, dela saldar suas dívidas. Chegou o dia dos credores bater na sua porta e dizer: olha, vim aqui em busca do que é meu. E ela corre para os pés do Senhor, diz: olha, servo, meu marido era teu servo e ele faleceu, e ele deixou uma dívida enorme para me pagar, e os credores querem levar meus 2 filhos como escravo. E ela tinha que dar, não tinha culpa no correr, era lei, ela tinha que ceder para levar. E Eliseu olhou para ela assim e disse: o que é que eu posso fazer por você? Eu creio que Eliseu, na hora que ele recebe aquela notícia, ele fala assim: e agora, Jesus? Eu creio que o próprio Eliseu, quando ele disse assim para assim: o que é que eu posso fazer por você? Imediatamente ele entra em oração, ele entra em contato com Deus, fala: Senhor, o negócio é pesado, agora tu vai me dar a solução. E ela diz: eu não tenho nada em casa, só uma botija com azeite. Meus amados, o azeite, ele simboliza o Espírito de Deus. O azeite era algo tão importante naquela época, e hoje também é importante, mas hoje não vemos mais as igrejas derramar azeite. Eles derramam água, óleo, vai ali no mercado, compra um potinho de óleo e unge esse aqui, olha que veio de ser de onde, olha que passa, que faz isso, faz aquilo outro. E eu tenho algo comigo, que eu sou relutante quando se fala em profecia. Eu não sei vocês, eu tenho comigo profecia, profeta, porque hoje eu vejo muitas profetadas nas igrejas. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo: vai ser assim, e é assado. Olha, vai acontecer desse jeito, acontece de outro. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que vigiar, nós temos que ouvir a profecia e consultar o dono dela, porque se for dela ele vai revelar, porque se não for, barca furada. Voltando para o texto, essa mulher disse: eu não tenho nada, só uma botijinha de óleo lá. Aí o Espírito já chega assim para Eliseu e fala assim: Eliseu, manda ela incomodar os vizinhos, manda ela buscar vasilhas e mais vasilhas, o quanto ela puder buscar. E ela chega em casa com seus filhos, tranque a porta, porque o milagre vai acontecer. Aí eu pergunto a você: você tem alguma botija em casa para o Senhor encher de azeite? Você está esperando um milagre de Deus na sua vida? Você quer receber de Deus algo esta noite? O que é que você tem em casa? Aleluia. O que é que eu tenho para oferecer? Porque a viúva, ela tinha que oferecer algo a Deus para receber dele. Ela disse: eu tenho uma botija de azeite em casa, só uma. E pelo que ela tem ali dentro, não paga a dívida. Mas ela ofereceu a Deus. E de imediato ele disse assim: agora vai para casa, que eu vou fazer o milagre acontecer. Muitas vezes nós estamos muito acomodados em nossas vidas,
e esquecemos de oferecer a Deus para receber dele o milagre. Nada vem em nossas vidas de graça, meus irmãos. Nada cai de paraquedas, não, meus irmãos. Tudo tem um preço. Qual foi o preço para eu estar aqui e você estar aqui? Qual foi o preço pago pelos nossos pecados? Porque somos bonzinhos? Somos merecedores? Ninguém aqui é merecedor de nada. Paulo disse assim: Senhor, tira de mim esse espinho, que ele me incomoda. Ele disse assim: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus, ela nos basta. Mas eu tenho que ter algo para oferecer a Ele. Essa viúva, ela ofereceu uma botija. E ela entrou no seu quarto, fechou a porta e começou a encher uma por uma por uma. Ela dizia: me dê mais. E o menino: tome, me dê mais, tome. Ela me deu outra assim: mãe, não tem mais botija. Acabou tudo. E parou ali um milagre. Porque o Eliseu disse: pode pedir muitas vasilhas. Você tem pedido a Deus o quê? O que é que eu tenho pedido a Deus? Muitas vezes, muitos pedem riqueza. Uns pedem saúde, outros pedem paz. O mundo pede paz, mas não pede a Deus. Pede ao homem. O homem, ele é causador das tragédias. O homem, ele não vai causar a paz nunca. O homem nunca vai trazer a paz. A paz está em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Não adianta sair nas ruas fazendo protesto com um pedaço de pano, numa bandeirinha branca, pedindo paz. Se você não está em paz com Deus, você não vai ter paz. Então essa mulher começa a encher. Parou ali o azeite, parou de encher. E ela volta para agradecer ao servo. Disse: olha, deu tudo certo lá. Só não enchi mais porque não tinha. Mas eu vou lembrar uma coisa a você. Essa mulher só conseguiu esse milagre porque ela, aonde ela morava, ela fazia uma boa vizinhança com aquele povo. Ou não? Eliseu disse: vai lá e pede vasilhas com os teus vizinhos. Pede uma por uma. E o texto diz que eram muitas vasilhas. Então ela foi em muitas casas. Então esse casal, essa família, eles tinham uma boa comunhão com a vizinhança. Porque também é importante você que é cristão estar em comunhão com aquele que não é cristão. Como é que eu posso receber de Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão? Se eu não tenho uma boa comunhão com Deus, como é que o milagre vai descer na minha casa? Como é que eu quero receber de Deus, que eu não procuro Ele só quando eu estou em situações trágicas? Essa mulher aqui estava em uma situação trágica, mas ela teve que buscar a Deus, porque ela só tinha Ele para buscar. Ela tinha uma boa vizinhança, mas ela sabia que o vizinho não poderia ajudar ela, porque o credor estava na porta e a dívida era muito alta. Tem certas coisas que somente Deus pode fazer na minha e na tua vida. Quando o inimigo leva algo que tu tem, Deus diz assim: olha, tu tem o que agora em casa? O diabo levou tudo, mas ele deixou ali um pedaço de pano, ele deixou ali um botão, ele deixou ali um sofá. Se eu vou restaurar aquele sofá, vou restaurar aquele pano, vou transformar ele em vários. Porque você nunca pode dizer que não tem nada na sua casa. Você vai ter sempre algo na sua casa. O servo de Deus, ele tem sempre algo em casa para apresentar a Deus, para que o milagre aconteça. Se você não tem, você simplesmente é um vazio. Se você não tem algo em casa para apresentar a Deus, você tem que ter uma botija com um pouco de azeite, para que Deus, por misericórdia, Ele olhe para você e Ele faça a mudança que você procura. Quem de nós aqui não quer algo diferente? Quem de nós aqui não quer um milagre nas nossas vidas? Quem não quer ter uma vida boa? Quem não quer andar bonito? Quem não quer andar por aí cheiroso? Quem não quer andar aí cheio de saúde? Quem? Todos nós queremos. Porque o Deus que nós servimos, Ele me ensina que, Ele diz para mim que eu sou o dono do ouro, o dono da prata. O lugar para onde vocês vão, as ruas são de ouro. Então não necessito de estar mendigando
Você não precisa, você que é servo de Deus, não é necessário mendigando pão nas portas dos outros. Pega a tua vasilha, entra no teu quarto, ora a Deus, Senhor, olha, está aqui, só tenho essa vasilha, tem um pouco de farinha nela, faz com que o milagre aconteça, e ele vai acontecer. Glória a Deus. Mas eu não quero isso não, irmão, eu quero mais fácil. Eu vou entrar no meu quarto, vou pegar a vasilha e vou orar ao Senhor, e se não acontecer o milagre, é mais fácil eu chegar na porta do vizinho e pedir a ele: me dê um pouco de farinha, me dê um pouco de sal, me dê 1 quilo de açúcar, me dê um pacote de fubá. Servo de Deus não é para estar mendigando não, é para estar orando e esperar as provisões de Deus. É isso que acontece. Eu tenho que botar meu joelho no chão, eu tenho que pagar o meu sacrifício, eu tenho que oferecer algo a Deus. Nenhuma oração quer servir a Deus, mas quer que Deus abençoe. É muito bom mesmo quando Deus escuta a oração de um servo, que um servo ora: Senhor, me dá, Senhor, condições de eu ir ali, Senhor, e ajudar aquele meu vizinho, aonde eu puder levar ali uma cesta básica, Senhor, porque meu vizinho não tem nada em casa. Deus escuta a oração, levanta o homem, tome, e chega o milagre. Mas para chegar, ele foi lá, Deus, e pediu, porque o diabo não vai te dar não, o diabo não vai te oferecer não. O diabo vai saber que na tua casa não tem nada. O nada para o diabo é a melhor coisa do mundo, porque ele quer ver a tua destruição. Ele não quer ver você com o joelho no chão, com um pote de azeite, com um pouquinho que esteja, apresentando a Deus: olha, Senhor, só tem esse pouquinho, mas Tu és o dono do milagre, Tu és o Deus que tudo pode, Tu salva, Tu cura, Tu liberta, Tu multiplica os pães, os peixes, Tu abre o mar. Então está aqui diante de Ti a minha situação. Ou o milagre acontece, Senhor, por Tua vontade, ou a Tua vontade seja feita e não acontece nada, Senhor, porque eu dependo de Ti. Nós dependemos de Deus, meus irmãos, para tudo. E se algo de ruim acontecer na sua vida, se o inimigo levou algo que você tinha, se era teu ganha-pão, se não era, apresenta o que tu tem em casa ao Senhor. Chega lá: Senhor, vou te apresentar isso aqui. Satanás levou, está aqui. Isso aqui, é o recomeço da minha vitória. É a partir daqui que tu vai me engrandecer. É a partir daqui que tu vai fazer aquilo que o inimigo desfez acontecer 2 vezes melhor. Você sabe por que Eliseu, quando Elias perguntou assim: ô Eliseu, ô meu servo, que ele era servo de Elias, outro grande profeta: ô meu servo, o que é que você quer de mim? O que é que você quer que eu faça com você? Aí Eliseu, muito sabido, Eliseu andava com um homem que fazia prodígios e maravilhas. Eliseu andava com um homem profeta, que fez descer fogo do céu, que ressuscitou, que subiu ao céu na carruagem de fogo. Aí Eliseu disse assim: olha, eu quero só uma coisinha, eu quero o teu poder 2 vezes, eu quero a unção que Deus te deu 2 vezes dobrada para mim. A unção que Deus te deu 2 vezes dobrada para mim. E a história diz que o profeta Elias, ele fez 20 milagres, ele fez 7 milagres. Eliseu 14. Recebeu a unção 2 vezes. Então 7 é um número maravilhoso. Então, para você fazer, você tem primeiro que buscar. Para eu construir um móvel, eu tenho que ter a matéria-prima. Aí eu pergunto: Douglas, para tu costurar, tu tem que ter o quê? A máquina, não é verdade? Para cortar o tecido, eu tenho que ter o quê? Tesoura. Então tem que ter algo. Eu tenho que ter algo para fazer aquilo ali. Se eu quero levantar uma casa, eu tenho que ter uma colher. Porque eu não vou levantar com a mão. Você pode até fazer, mas não é o certo. Tem que ter uma colher. Então você tem que oferecer algo para Deus, meus irmãos, para você receber aquilo que você busca dele. Não um sacrifício de tolo, mas aquilo que agrada ao Senhor. Joelho no chão, clamando a Ele. Isso agrada muito a Deus. Então quando você começar a botar o seu joelho no chão e começar a clamar a Ele, pedir, porque eu sei que aquele que
está recebendo de Deus, é porque está botando o joelho no chão. Porque, como eu falei a você aqui, o preço pago pelo filho dele não foi em vão, foi muito caro. Preço que ninguém pagaria, mas ele pagou. Agora eu quero receber de Deus sem fazer nada. Bonito que eu sou, né? Eu sou lindo, porque eu quero que Deus me dê uma casa e eu não busco com Ele. Ah não, mas eu sou servo de Deus, Ele vai me dar, não vou nem pedir. Ele conhece todas as coisas, conhece sim. Deus, Ele conhece o mais profundo. Ele vai lá dentro do mais profundo. Ele diz assim: eu sei o que tu estás fazendo, eu sei o que tu fizesse ontem, o que tu fizesse hoje. Ele é o único que conhece, Ele é o único que sabe as nossas atitudes. E ele sabe que tem muitos que não estão nem orando a Ele, mas estão querendo receber dEle. Aí fica difícil mesmo. Porque quem está com o joelho no chão, está tempo esperando. Imagine comigo, um raciocínio lógico. Eu estou aqui há 7 anos pedindo ao Senhor, não recebi ainda. Eu estou aqui há 9 anos sentado, sem fazer nada. Não dou nem um amém, nem agradeço. Durmo como um animal, me acordo como outro. Não agradeço pelo dia. Mas eu acordei porque tinha que acordar mesmo. Será? Será que você acordou só pelo motivo de acordar? Será que não foi Deus que te despertou? Sabe por quê, meus irmãos? Em Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias de Deus são renovadas todos os dias. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que você acorda de manhã, porque Deus renovou. Isaías diz que, lá em 43, ele diz que Deus, Ele está fazendo algo novo na tua vida hoje, e está saindo agora. É só você receber algo novo, porque o Deus que eu sirvo, Ele não é velho não, Ele tudo faz novo. Quando eu vivia no mundo, eu era velho, vivia no pecado, podre, fedia, andava no erro. Aí o filho dele me chama, sente para mim, tu agora és uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, eu sou novo. O velho passou, ficou no passado. A partir de agora tudo se faz novo. Então, se eu sou uma nova criatura, se eu sirvo a um Deus que tudo pode e tudo faz, e por que eu não estou fazendo a vontade dele? E por que eu estou indo contra a vontade dele? O meu Deus, Ele não permite que eu fique mendigando o pão do dia a dia, meus irmãos. Não. Deus não permite que você mendigue seu pão. Busque a Ele. Essa mulher aqui não tinha onde buscar nada, mas ela se lembrou que o marido dela servia a Deus. O texto não diz que ela servia, mas o marido sim. Ela diz, ele era servo do Altíssimo. Ela tem que colocar Altíssimo, porque ela sabe que Ele é o Todo-Poderoso. Ele era servo do Deus Altíssimo. E agora eu estou com um grande problema na minha vida, mas eu vim pedir a tu, que é servo do Altíssimo. Nesse mesmo capítulo, a gente vai descendo lá embaixo e vamos ter a história de uma mulher, uma sunamita, que também envolvendo Eliseu, que também recebeu o milagre de Deus. Uma mulher que o seu marido era idoso, uma mulher que era dona de muitas coisas, tinha seu dinheiro, tinha suas fazendas, era uma mulher que vivia bem de vida, mas ela era infértil, ela não poderia gerar um filho. Mas todo dia Eliseu passava lá, e ela observando o Eliseu. Ela disse, marido, aquele homem ali é um genuíno servo de Deus. Vamos fazer aqui na nossa casa, aqui atrás, vamos fazer um quartinho, para quando ele passar, ele fazer uma estadiazinha aqui, depois ele segue o caminho dele. E Eliseu fazia isso. Continuadamente Eliseu passava, e ela convidou ele. E ele, em agradecimento, ele chega para aquela mulher e fala assim, pergunta a seu servo, olha meu servo, vamos dar algo para essa mulher? O que é que essa mulher tem? O que é que esse casal tem? Aí o servo de Eliseu fala assim, olha, eu vejo que ela não tem filho.
Eu vejo que é ela e o marido sozinho. Ela dizia, então vamos orar ao Senhor para o Senhor abençoar ela com o filho. Aí ele chama ela e diz assim, olha, eu vou orar ao meu Deus, porque a senhora me recebe bem aqui, fez um cantinho para um servo de Deus, porque aquele que ajuda um servo de Deus, ei, a Bíblia diz que aonde um servo de Deus põe as plantas dos pés, aquele lugar é abençoado, aquela terra passa a ser abençoada, porque nós somos servos de Deus, não somos malditos de Deus não, nós somos servos de Deus, somos benditos de Deus, não malditos de Deus. Então será que a minha oração para o meu vizinho, ela não tem poder nenhum? Será que eu sou maldito? Será que eu orando para o Senhor chegar ali, levar ali uma cesta, mandar um servo, uma cesta básica naquela casa lá, será que não vai acontecer isso? Por que não está acontecendo? Porque muitas vezes eu não estou pedindo a Deus. E eu tenho um caso aqui, eu não vou citar o nome da pessoa, mas foi pedido uma campanha, e nós fizemos a campanha. Você sabe que essa época agora, que passou agora, é a época de Maria, que eles fazem essa leitura de texto, essas coisas aí. Eu não estou bem por dentro disso, que eu nunca participei desse negócio, que lá onde eu moro, em Recife, não tem isso. Recife não tem esse negócio. Posso ser que tem agora, mas no bairro que eu morava não tinha que fazer essas coisas. Aqui tem muito nessa época. Então estava na campanha. E eu cheguei no outro dia, um dia da campanha, cheguei na casa da mulher, eu disse, Jesus. Aí na hora, meus irmãos, diante de Deus, na hora que eu botei o pé, sabe aquela retirada do Espírito, sai de você, eu disse, aqui eu não entro não. Eu só vou entrar aqui quando você orar, antes de pisar ali dentro. Porque quando eu botar quando o meu servo colocar as plantas dos meus pés naquela casa ali, algo ali vai acontecer. Mas primeiro você ore para entrar. Meus irmãos, diante de Deus, eu parei. E eu sou um cara que eu entro em qualquer canto. Aí você me sabe, né? Eu sou aquele cara que brinco todo mundo, entro em todo canto. Sou dado a todas as coisas. Sou um cara dado. E ainda tem gente que não gosta de mim, né? Mas eu fosse o contrário, né? Então eu disse, Senhor, eu vou orar. E eu orei para entrar. Porque ali nós começamos a orar. Começamos a quebrar correntes ali. Ali não tinha só uma corrente do mal. Tinha várias. E quem estava comigo nessa campanha, sentiu que ali não tinha nada de Deus. Mas a partir do momento que os servos de Deus põem os pés ali, algo vai acontecer, meu irmão. Algo vai mudar naquela casa. Não fica do mesmo jeito. A não ser que os servos de Deus que foram lá estão todo mundo em pecado. Aí não precisa orar. O inimigo está com você. Mas os servos que estavam lá não estavam em pecado. Era um servo de Deus, chamado por Ele, levado, mandado para aquele lugar. E eu digo a você, quando a gente está em oração, entra uma pessoa que vem lá de trás. Você já viu aqueles africanos, como é que eles usam aquelas coisas, cheio de coisa, né? Cheio de aqueles cordão. Meu Deus, nunca vi um negócio daquele não, cheio. Jesus da glória. Por que Deus nos mandou orar antes de entrar? Porque Ele sabia que se eu entrasse todo jeito ali, não ia mudar nada. E a campanha terminou, e quando a gente chegava lá, a pessoa estava lá, mas não estava mais daquele jeito. Você não via nenhum cordão no pescoço daquela pessoa. Você não via nenhum avatar do lado dela, nada. Ela estava assim, estava limpa. Muitas vezes não participava da oração, mas ela não estava mais como ela entrou, porque o inimigo, ele usou ela para confrontar os servos de Deus. Usou para que chegasse, olha, aqui quem manda sou eu. Aqui vai passar o texto e acabou-se. E eu digo a você, nada melhor do que você servir a Deus. Toda dificuldade, não pare de servir Ele não. Se está ruim, clame a Ele. Se está bom, agradeça a Ele. Se melhorou, dê glória a Ele. Mas nunca reclame. E pelo amor de Deus, meu irmão, se vocês são servos de Deus, não mendiga o pão. Porque quando você passa a mendigar nessa forma, o diabo está dizendo assim, olha, tu vai passar fome, tu vai morrer de fome. Vai lá. Nós damos, nós servimos, porque nós sabemos a situação que não está fácil para ninguém. Mas eu costumo dizer, eu não gosto de ver um servo de Deus, ou uma serva de Deus, mendigando de porta em porta,
quando ele serve a um Deus que tudo pode. Essa mulher aqui não procurou o vizinho. Essa mulher não saiu mendigando de porta em porta, dizendo: olha, me dê um pouquinho, me dê um dinheiro para pagar minha dívida. Não. Ela simplesmente: eu vou clamar o dono do ouro, o dono da prata. Eu vou buscar o Deus verdadeiro. Porque o servo dele, que o meu marido era servo dele, dizia direto a mim aqui: olha, esse Deus tudo pode. E ela se desloca ao homem. Ela vai ao encontro de Deus para pedir a ele. E o texto diz que essa mulher começa a encher. E começa o azeite a derramar. E quando parou de derramar, ela disse: olha, Senhor, acabou, parou, enchi quantas eu tinha. Se aquela mulher tivesse 100 mil litros para encher, ela enchia. Porque Deus, quando quer derramar milagre, Ele não manda de pitada, não. Agora é preciso você ter a vasilha certa, no lugar certo, e pedindo ao Deus certo. Se você tiver com a sua vasilha no lugar errado e não está pedindo ao Deus certo, o milagre ele não vai descer, o azeite não vai encher. Porque muitas vezes nós temos o azeite, mas não estamos pedindo ao dono do milagre, e muitas vezes não recebemos. E muitas vezes nos perguntamos diante do espelho: por que Deus não olhou para mim ainda? Por que Deus, do tanto que eu peço, Ele ainda não desceu sua graça para mim? Daniel, ele era um homem que ele orava 3 vezes por dia. Daniel, ele era um homem que clamava a Deus constantemente. Certa vez Daniel fez um pedido a Deus, e de imediato, Deus lança um anjo para levar o pedido de Daniel. Ele pediu em oração. Escute bem, tá? Se não estiver enganado, está em Daniel capítulo 6. Leia, você vai ver. Daniel pede ao Senhor, e o Senhor imediatamente, pronta, leva lá. Porque os teus pedidos, quem traz é o anjo. O anjo de Deus, ele vem com o teu pedido para entregar a você. Ele não tem intermediário, ele entrega a você. E nessa passagem, Daniel ora ao Senhor, ele de imediato leva, o anjo desce. Aí Satanás, no meio do caminho, levanta seus anjos para impedir que aquele pedido chegasse a Daniel. O texto diz que a luta era tão grande que Deus disse assim: olha, Gabriel, vai lá e entra naquele negócio e pega aquele pedido e leva para meu servo. Daniel estava aguardando. Gabriel, anjo poderoso de Deus, ele vem, pega o pedido de Daniel e entrega a ele. E ele diz mais assim a ele: olha, quando tu pedisse, o Deus vivo, poderoso, mandou te entregar no mesmo dia. Só que Satanás, com seus anjos, tentou impedir. E levou 21 dias para chegar esse pedido na mão dele. 21 dias. Então, se teu pedido está demorando, está havendo uma briga constante. Satanás com os anjos de Deus, e querendo impedir que o teu pedido chegue à tua mão. Mas olha, vai chegar, em nome de Jesus. Está demorando, mas vai chegar. Sabe por quê? Porque o inimigo não tem poder na decisão de Deus. Quando Deus escreve, Satanás com sua borracha não apaga. E a Bíblia diz que, operando Deus, quem impedirá? Deus está operando na tua vida esta noite. Creia tão somente, Ele está operando. Ele está derramando azeite na tua vasilha esta noite. Vai enchendo as vasilhas. Agora, quando terminar, volta para Ele e agradece a Ele. Porque é só isso que Ele quer, que eu seja grato a Ele. Então, meus amados, eu comecei a ler essa palavra, e eu digo a você: trazer mensagem de Deus não é fácil. Trazer palavra de Deus, meus irmãos,
não é fácil. Sabe por quê? Porque até nisso há uma briga espiritual. Até nisso há um confronto. E você começa, Senhor, porque a palavra não é minha mesmo. Eu não posso trazer palavra, não, que eu não tenho palavra nenhuma. Eu disse, Senhor, eu quero a tua palavra. Agora eu não tenho palavra nenhuma. E eu saí para o culto de tarde, porque o pastor tinha pedido que tinha um culto lá. E ele disse, eu não posso ir não, varão. O seu lá, a gente vai para o culto lá. E saiu o evangelista e o pessoal que pôde ir conosco. Fomos cultuar lá. Bênção de Deus, maravilha de Deus. E eu cheguei em casa e disse, varão, a gente tem que terminar cedo, varão, porque hoje tem a palavra. E eu tenho que preparar a palavra do Senhor para poder deixar lá. E eu cheguei em casa, era 4 e pouca da tarde, acho que 4 e meia por aí. Meus irmãos, não tem como você preparar um texto para trazer uma palavra do Senhor com 1h30. Isso aqui, meus irmãos, diga você. Isso aqui é algo tão maravilhoso que tem pessoas que estão rejeitando isso. O pão da vida. E aí eu disse assim, isso aqui é alimento. Coma 24 horas. Coma, mastigue 24 horas. E eu disse, Senhor, e a palavra? E eu comecei. Aí fui para Mateus, fui para Samuel, Jesus. Pense a sua mente fica assim, ó, oca. Não entra nada. E ele, estou no controle de tudo. Sim, Senhor, e eu? Como é que eu fico? O Senhor está no controle. E eu chego sem palavra nenhuma numa igreja, para deixar a tua palavra. Vou me arrumar. Já era 6h15. Eu me arrumar mais rápido que mulher, né? Mulher demora mais que maquiagem. Eu me arrumei, me apontei. Abri, disse, Senhor. Aí ele, 2 Reis, capítulo 4. Senhor, esse texto ele é tão pregado que eu acho que os irmãos vão pregar para mim quando eu começar a falar. Ele disse, mas a minha palavra ela se renova todos os dias. Aleluia. A minha palavra ela não é a mesma de forma nenhuma. E o que eu trouxe aqui para vocês, primeiramente eu recebi, viu? Primeiramente eu recebi. Eu não trouxe para condenar ninguém. Eu trouxe para você, mas primeiro veio para mim. E eu digo a você, nós temos que orar mais. Nós temos que apresentar a Deus a nossa vasilha, o nosso azeite. Porque eu digo a você, já passei do horário, glória a Deus. Eu digo, vou terminar, viu? Já passei 4 minutos. A gente fica preocupado com a hora ali, né? Assim, a irmã vai me dar 1 hora, eu consigo 1 hora. Meu Deus do céu, eu não consigo nada, Deus consegue tudo. Digo, meu irmão, eu digo a vocês, entre no seu quarto, feche a porta, simbolize uma vasilha de azeite, pegue seu filho, entre, vamos apresentar a Deus a nossa causa, por mais difícil que ela seja, por mais complicada que ela seja, por mais cara que ela seja, Deus, Ele tudo pode. E eu digo a você, o diabo levou o que você tinha, mas Deus vai restaurar em dobro. Se lembre de Jó. O diabo tomou tudo que Jó tinha, tudo. Só ficou Jó e a mulher. Mesmo assim a mulher diz assim, olha homem, maldito esse Deus e morre. Porque como é que tu crê no Deus desse que faz tudo isso e tu ainda está crendo nele? Diz, cala tua boca, mulher, tu não sabe o que estás falando. Então ele restaurou Jó em 2 vezes que Jó tinha. Se Jó era rico, ficou muito mais. Se Jó tinha 10 filhos, 11 filhos, multiplicou os filhos. Só não a mulher continuou sendo a mesma. Mesmo incrédula, mas continuou sendo a mesma. Então tem algo na tua vida que só Deus pode fazer. Amém, meus amados? Deus abençoe a vocês. Deus abençoe os nossos ouvintes, os amados que estão aí nessa live. Que você use o que você tem em casa. Apresente a Deus. Diga, está aqui, Senhor, a minha vasilha, está aqui um pouco de azeite. Porque Deus não quer o muito, não. Pouquinho, Ele faz o muito derramar. Amém? Então vamos se pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por esse momento. Agradecer os irmãos que vieram. Agradecer o irmão, ele já teve que ir outro compromisso, nosso irmão Alex. E continuo dizendo a vocês, meu irmão, Deus é bom.
Deus é bom todo o tempo. Amém, meus amados? Então assim oramos, assim oremos. Soberano Pai, Deus forte, Deus poderoso, Tu és lindo, Tu és fiel, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por falar com Teus servos, com Tuas servas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo milagre, Pai, que tem feito em nossas vidas, Pai. Só amanhecer o dia, Pai, abrir os olhos, Pai, é um milagre Teu, meu Pai. Senhor, nós temos que ser gratos e mais gratos, Senhor, a Ti, Pai. Devemos buscar mais a Tua presença, Pai, porque Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o dono do ouro, dono da prata, Senhor. Muitas vezes não buscamos a Ti, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, buscamos a quem não pode nos ajudar. Mas Deus, esta noite, Pai, Tu nos ensinaste, Pai, que o pouco diante de Ti, Pai, Tu farás muito, Pai. Igual aquela mulher, Senhor, que o pouco de azeite, Pai, Tu fizesse transbordar vasilhas e mais vasilhas. Então eu te peço esta noite, Pai, enche as vasilhas dos Teus servos e Tuas servas esta noite, Pai. Transborda, Pai, o azeite, Pai, daquela família, Pai, que disse para Ti, Pai, que não tem nada para Ti. Senhor, muito obrigado, Deus. Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estarmos aqui, cultuando o Teu nome, adorando o Teu nome, Pai. E dizendo, Senhor, que Tu és bom e o diabo não presta. Deus lindo, Deus maravilhoso. Eu sou grato, Pai, porque Tu és fiel, Pai. Tu és fiel para com minha casa. Tu és fiel para com a minha família. E eu sou grato com tudo. E eu já Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.